Agora, oficialmente, obrigada. Seja bem-vinda, Cláudia. Boa Vamos noite a desligar os todos. nossos microfones, por favor. Que possamos, mais uma vez, nos unir em pensamento para elevar até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, rogando a sua misericórdia, para que cada um desses lares seja um ponto de luz, a brilhar a luz do Evangelho. Que possamos também nos conectar à equipe espiritual do Centro Natalício de Jesus, que nos auxilia nesta empreitada, que nos ampare em todos os momentos da nossa vida e que possamos nos fortalecer através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que os bons espíritos envolvam a nossa irmã que fará o comentário da noite e que nós possamos ampliar o nosso entendimento sobre o Evangelho do Mestre Jesus. E principalmente, que possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos aprendendo. Com a graça de Deus e dos bons espíritos, nós pedimos a permissão para iniciarmos mais este Evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do Mestre possa nos envolver, nos fortalecer, nos intuir. Nós estamos chegando no finalzinho desse livro maravilhoso, que é o Entrega-te a Deus, né? Da nossa querida Joana de Ângeles, através do Divaldo. Então, hoje é o último capítulo. Ela está fechando com chave de ouro. Como ele é muito longo, eu peguei somente algumas, né? Algumas frases que eu achei importante. O texto todo é lindo e importante, mas algumas, assim, algumas frases mais dá para a gente refletir melhor algumas coisas. Ela começa esse texto dizendo de Paulo. Paulo escrevia as epístolas, que são as cartas que ele enviava aos seus tutelados, comentando o lado negativo da época e dando o incentivo para que eles, apesar de todas as dificuldades, para que eles continuassem as obras. Né? Então, as epístolas de Paulo, como ele era muito carinhoso com eles, era uma forma que ele tinha de se manter conectados com eles e fazê-los também ficarem conectados com as máximas de Jesus. E a Joana de Ângeles, nesse finalzinho desse livro aqui, ela está nos enviando uma carta. Né? O nosso texto é Carta aos Cristãos Modernos. Então, ela nos envia uma carta, uma epístola, fazendo da mesma forma que o Paulo. A primeira parte, falando da parte negativa das coisas, né, do mundo atual. E da segunda e última parte, aí sim, ela dá aquela injeção de ânimo, para que a gente não se perca, para a gente continuar sempre agindo no caminho do bem. Então, na primeira parte, ela começa assim: queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, que permaneça em vossa mente e em vosso coração a paz que deflui da consciência tranquila, com o efeito da conduta reta e dos pensamentos dignos. A sociedade moderna, a sociedade atual, vive momentos graves na história do seu processo evolutivo. Então, ela começa assim: as incomparáveis conquistas da ciência e da tecnologia, do direito e da ética, colocam-na no dantes jamais esperado patamar do progresso, oferecendo-lhe conforto e prazeres nunca antes alcançados, ao mesmo tempo abrindo-lhes horizontes de inconcebíveis possibilidades de conquistas gloriosas em relação ao futuro. Nada obstante, pairam sobre os seus céus róseos e transparentes as ameaças do horror e do desespero, que lentamente alcançam os seus membros descuidados, atirando-os uns contra os outros e fazendo-os mergulhar no fundo poço das aflições superlativas. Este pequeno pedacinho está nos colocando o que é a ciência, a tecnologia e, hoje em dia, a falta da moral e da ética.
né? Nós estamos atualmente numa época muito difícil, onde ela já colocou aqui um dos primeiros textos dela a respeito da tecnologia, ela fala dos benefícios da tecnologia, dos benefícios de nós podermos estar aqui hoje, né, conectados, cada um no seu lar, conversando, se vendo, matando a saudade, né? Mas, em compensação, em contrapartida, nós temos muitas coisas da tecnologia que não estão sendo trabalhadas da melhor forma. Ela comenta aqui das coisas que envolvem principalmente os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Por exemplo, no caso da internet, vocês sabiam que nós temos lá a fórmula da gente montar um coquetel Molotov? Está na internet. Nós tivemos, há 5, 6 anos atrás, um rapazinho, não me lembro se ele era russo, que fez um trabalho chamado A Baleia Azul, onde ele levou jovens, crianças, adolescentes ao suicídio, à prática de coisas ilícitas, né? De uma forma desses jovens enfrentar lá, vamos dizer assim, seus pais, a sociedade, de uma forma difícil, né? Ele colocava baleinhas e colocava, ele dizia que ele não, principalmente os brasileirinhos, que uma das entrevistas que ele deu, ele não gostava dos jovens do Brasil, porque nós temos uma liberdade, nós temos uma alegria que muitos desses nossos irmãos não têm, né? Então, ele trabalhava essa baleinha azul e, junto com essa fotografia, com esse desenho, né? com essa figura, ele trabalhava a cabeça de forma negativa, levando esses nossos jovens do mundo todo a cometer atos difíceis até chegar a um suicídio. Tudo através do quê? Através da tecnologia. Então, nessa primeira parte, ela coloca assim, que a tecnologia e a ciência são muito importantes, porque nós estamos conectados com o mundo todo. Nós temos, é fácil para a gente entrar na internet e saber a cura de muitas coisas. Por exemplo, essa semana eu recebi um e-mail muito legal dizendo que as mulheres não sofrerão mais a perda dos seus seios com a cirurgia de retirada por causa dos nódulos, né? Se não me falha a memória, são os israelenses, eles descobriram uma fórmula através de uma injeção que congela o nódulo e não há necessidade de se tirar o seio, né, de fazer essa cirurgia tão dura, tão drástica, principalmente para a mulher. Então, como é que nós estamos sabendo disso? Pela internet. Essas coisas não aparecem assim do nada. Então, nós temos muitas coisas boas, mas também temos muitas coisas difíceis, e a gente vai falar sempre. Principalmente, está a Cláudia aqui representando a evangelização, principalmente para os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos bebês, que nós descobrimos que os nossos bebês já entendem as coisas que nós passamos para eles. Então, ela diz que é para a gente tomar cuidado, que a bênção da comunicação virtual está sendo ensomrecida, quer dizer, está sendo escurecida por algumas mentes que ainda trafegam, né, num campo perigoso do mal, trazendo informações ilícitas para a humanidade, em especial os nossos jovens. E a gente lembra de Paulo, que ele falava assim, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Então, ele mostra ali o que é o respeito à liberdade do outro, que algumas situações na internet não há esse trabalho de respeitar o espaço, a liberdade e o tempo alheio. Né? Então, ela coloca essa parte, né, que ela fala que a violência de toda cor, de todo jeito, né, nós estamos furtando sonhos, né, nós estamos roubando sonhos, nós estamos, via internet, muitos de nós, às vezes, chega a ser espiões, porque a gente vai buscar as coisas do alheio. Né? Olha o que ela veio trazer para a gente, né?
Então, nós precisamos ter este cuidado ao trabalharmos com essa tecnologia. Então, nós não podemos perder a nossa conexão com o Pai, a nossa conexão com a moral do Cristo. Essa semana também fiquei sabendo, olha, gente, são coisas que a gente vai vendo e eu fui ver se é verdade, né? Então, na internet, em algumas redes sociais, nós estamos sendo proibidos de utilizarmos uma parte religiosa, para vocês terem uma ideia, né? Foi, um rapaz mostrou e provou que ele colocou no final de um assunto dele, ele colocou glória a Deus, aleluia. E o retorno dessa rede social foi o seguinte: esta frase fere as normas padrões desta plataforma. Que tal, gente? Onde que glória a Deus, aleluia, está ferindo alguém? Então, por aí a gente vê, né? Como estão sendo trabalhadas muitas das vezes essas plataformas contra a moral do Cristo, contra nós sermos parceiros de Jesus no bem. Né? Então, o cuidado que nós temos que ter a respeito dessa tecnologia maravilhosa, que nos traz informações maravilhosas, que nos traz a ciência de uma forma mais aberta, e tem mais, a ciência está sendo colocada para nós até de uma fala mais fácil, para que nós possamos entender muitas coisas que estão acontecendo por aí. Então, essa nossa primeira parte aqui, da Joana de Ângeles, ela faz esse comentário, fazendo com que a gente repense um pouquinho, né, o que é a internet na nossa vida e na vida, principalmente, da nossa juventude. Né? Ela fala que, ultimamente, como ela fala aqui, nem a história das civilizações antigas, tudo que eles passaram para que nós estivéssemos aqui, está sendo levado em conta, como quem diz assim, aquilo foi fichinha. E olha que nós sofremos lá atrás, né? Então, é como se até isso não tivesse pesando para as coisas negativas de hoje em dia. Mas, o que é que ela coloca de legal para a gente? Então, essa nossa primeira parte, ela coloca do sexo vulgarizado, da bebida, da droga, né, dos maus, da falta de educação moral que muitos de nós, né, têm hoje em dia. Né? Nós temos muita falta realmente de educação moral. Nós estamos tendo muita gente que não é capaz de falar um obrigada, um por favor, coisas simples que são ensinadas dentro do lar. Dentro do lar. Porque esse conhecimento, essa educação, é o primeiro princípio dentro do lar, não é a escola que dá. A escola dá conhecimento. Educação quem dá são os responsáveis pelos jovens no lar, pelas crianças no lar. Então, nem isso nós estamos tendo, gente. Você passa por jovens assim, eles passam pela gente como se fossem tratores. Nem olham. Então, a gente prefere, às vezes, nem comentar nada, porque a boca não sai flores. Eu sempre falo para vocês que eu pegava ônibus 6:30 da manhã, eu nunca vi tanta menina falar tanto palavrão, mais que os meninos, como eu vi. Então, as coisas estão um pouquinho difíceis aí no quesito educação moral, educação, né, daquela falta da moral cristã, daquela falta da conversa com Deus. Mas a nossa amiguinha faz um trabalho muito lindo nesse último capítulo, nos colocando assim: chegado o momento anunciado, as vozes do céu desceram à terra e passaram a conclamar os seres humanos à ordem, ao dever, ao amor esquecido e submetido pela doença do egoísmo. Então, quando ela fala as vozes do céu, foi a entrada carinhosa do plano espiritual na nossa vida através da doutrina espírita. Espíritos sempre estiveram aqui, esse assunto sempre esteve aqui desde da nossa aparição aqui, mas com propriedade, com sabedoria, foi através dessa doutrina bendita dos Espíritos que nos trouxeram de volta Jesus, como eles falam, Jesus redivivo. Nos trouxeram de volta esse mestre de amor, de paciência, de equilíbrio,
de perdão. Ela fala assim: os ouvidos e a visão do mundo, no entanto, ainda se encontram incapazes de escutar e ver a realidade, compreendendo a situação em que a barca terrestre navega, sofregando, quer dizer, sofrendo aí, né? Tempestades deste momento e quase afundando. Só não afundamos mesmo porque a maioria de nós ainda tem o mestre como guia, como a nossa âncora, como o nosso timão, é o nosso timoneiro. Porque senão esse nosso planetinha já teria sido extinto. Então ela fala que apesar de tudo isso, de todas essas dificuldades que nós estamos sofrendo, corre, olha que frase linda, corre os ventos da esperança e da alegria, soprados pelos mensageiros da imortalidade, que se encontram vigilantes, trabalhando os espíritos lúcidos para que assumam as suas responsabilidades e laborem em favor dos melhores dias do porvir que podem ser alcançados. Então, ela está colocando assim, apesar de muitas portas estarem muito largas, trazendo desnecessário, nós temos ventos maravilhosos daqueles espíritos que assumiram o compromisso de nos trazer uma verdade, de nos trazer situações onde nós pudéssemos confiar na bondade do Pai. Porque o Espiritismo foi um presente do Pai à humanidade. Nos trazer as informações que regem um caminho de nós sabermos que todo bem que nós fizermos será o nosso advogado quando nós desencarnarmos. A gente fala sempre da malinha que nós vamos carregar de volta. Então, a doutrina espírita está nos dando de presente uma mochila novinha, com vários compartimentos, né, desta mochilinha, para que a gente chegue na pátria espiritual com as experiências, com a vivência, com o sagrado, né, o sagrado da religiosidade, a gente acreditar numa força maior que nós, acreditar em Deus, em Jesus, na espiritualidade, e podemos chegar lá e colocar essa mochilinha na nossa balança, quando nós desencarnarmos, e a gente ouvir da gente mesmo, puxa vida, eu consegui. Então ela fala que muitos espíritos estão vindo para nos ensinar a encher esta mochilinha de coisas boas. Apesar de tudo, olha, apesar de tudo, ela fala, corre os ventos da esperança e da alegria. Nós estamos num processo pandêmico, nós estamos no meio de um caos, onde nós não podemos tirar o sorriso do rosto. Apesar da máscara, nossos olhos sorriem, nossos olhos choram, nossos olhos mostram a tristeza, a raiva, o ódio. Mas ela fala que bons ventos, que correm os ventos da esperança e da alegria. Esperança sempre. Foi aquilo que sobrou naquela caixinha que Pandora abriu. É que ela foi rodando, 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 até que ela conseguiu soltar o filigrana daquela caixinha e saiu toda essa maldade que está por aqui, criado por nós, óbvio. Né? E Deus não cria o mal, Jesus não cria o mal, fomos nós que criamos essa estrutura ainda de dor, mas que lá no fundo tinha aquela vozinha, tô aqui, ó. Quem é você? Eu sou a esperança de dias melhores. Eu sou a esperança do acordar amanhã num mundo melhor. Mas, para isso, é preciso que eu acredite, é preciso que você acredite, é preciso que nós acreditemos que nós temos essa força. E aí eu lembro sempre dessa frase de Jesus que ele fala, vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Ele quis dizer, nós somos essência divina. Nós temos esse poder de transformação, de modificar, de transmutar toda essa energia negativa através da esperança, do amor, e como foi colocado no evangelho passado, de sexta-feira, a caridade como mola mestra. E a caridade não precisa de religião. A caridade, por si só,
ela abre um leque de possibilidades para que nós sejamos bons em qualquer tom, em qualquer cor, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Independe de qualquer coisa. Ela é a mola mestre. Ela foi a forma com que Jesus trabalhou desde a hora que ele chegou nesse planeta, a hora que ele foi embora. O ser mais caridoso, mais carinhoso que passou por esse planeta e ensinou o que é a caridade. Então, ela coloca aqui, ó. Cabe aos cristãos novos, somos nós os novos. Já estivemos lá com Paulo, nós já sabemos muitas das coisas lá, mas assim como eles lá reencarnaram e cresceram, nós também estávamos lá, estamos reencarnando e crescemos. Então, hoje nós somos, sim, os novos cristãos que ela coloca aqui. Proceder de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre de Nazaré, revividos e atualizados pelos embaixadores espirituais. Então, é isso que nos cabe, como ela coloca aqui, reconstruir a cultura dentro de padrões morais saudáveis. Como é que é reconstruir? É acreditar em Deus, é trabalhar todo o bem, sem olhar a quem e sem pedir nada de volta para não nos sentirmos no processo de ingratidão. Faz o bem e passa. Aí ela fala, ter a coragem de enfrentar tudo, todas as humilhações, todas as dificuldades, mas lutar de forma pacífica. Como se luta de forma pacífica? Trabalhando a meia boca, usando as mãos em vez das palavras de forma difíceis, que a gente fica guardando, remoendo. Não, fazendo bem. A gente brinca, lavando um copo para alguém, indo visitar alguém, falando alguma coisa legal para aquele que está na cama, para aquele que está pensando em suicídio, para aquele que está desesperado, para aquele que está desmoralizado. A gente ter sempre uma palavra, um gesto gostoso de carinho, de amor. É isso que ela está colocando para a gente. Essa luta pacífica pela instalação da justiça social tem que ser pelo amor, tem que ser pela caridade, tem que ser pelo perdão, tem que ser pela resiliência, tem que ser pela resignação, tem que ser pela paciência, pela persistência, nunca desistência. É muita ânsia, mas todas elas importantes na nossa vida. Ela fala assim que a evolução moral é lenta e ela é fixada pela repetição. Eu faço uma coisa boa hoje, repito ela amanhã, depois da manhã, e vamos. Na quarta vez eu já acredito naquilo de bom que eu estou fazendo, e vai ser um processo natural. A pressa é minha, a pressa é de sua, a pressa é nossa. Nós é que vamos fazer o tempo dessa melhora. Aí ela fala, e nós seremos responsáveis pela mudança dos valores atualmente aceitos e considerados. Hoje eu ouvi também, para a gente quase chegar no fim, uma coisa que me deixou muito preocupada. Eu estava ouvindo rádio e saiu lá daquela proposta que foi levada ao Supremo, lá ao Congresso, para que fosse aprovado o projeto do casamento, ou algo parecido, entre pais e filhos, entre irmãos, gente, no Brasil. Precisa falar alguma coisa de como nós estamos em matéria de... né? Então, só para a gente ver. Então, seremos responsáveis por isso. Então, todo amor, todo carinho, toda atitude no bem, nós vamos achatando esse mal. Nós vamos cobrindo esse mal. Jesus não falou que o amor apaga a multidão de pecados? Vamos amar. É como ela coloca aqui. Aí ela fala assim, gente, quem tiver oportunidade de ler o texto inteiro, esse texto é lindo. Aí ela fala assim, é indispensável viver o evangelho em toda a sua magnitude. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, não amo o próximo, também não amo a Deus. Não quer dizer que a gente não ame. É uma forma da gente dizer que nós estamos um pouquinho longe desse real amor. É porque se eu ainda tenho dificuldade em perdoar o outro, eu tenho dificuldade de me perdoar, porque eu me permiti sentir essa dor da falta do perdão. Então, ela fala que só o Evangelho de Jesus, né, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, joga na nossa cara todo dia. Né?
o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. O que eu quero para o próximo, eu vou ter de retorno. Se eu quero o bem do meu próximo, eu vou ter o bem de retorno. Agora, infelizmente, a consequência é a mesma. Se eu estou desejando algo de mal para o meu próximo, é óbvio que vai sobrar para mim também. Então, é indispensável viver o evangelho em toda a sua magnitude. Aí ela fala, ó, no ardor dos testemunhos e das provações, é indispensável manter-se a alegria de viver, demonstrando que o tributo da justiça aos que são aplicados e ricos de amor é a paz da consciência que se enfloresce de júbilo. Amor, caridade, alegria de viver é uma forma que nós temos de mostrar uns aos outros que nós amamos, que as pessoas na nossa vida são importantes e que nós somos importantes na vida dessas pessoas. Então, essa carta que ela coloca aqui para a gente é muito importante. Ela fala assim, olha, desenvolvei a solidariedade entre todos, especialmente com os membros da nossa comunidade espírita, onde desenvolveis os sentimentos e vos habilitais para a luta renovadora. Para que os espíritas, né, que já sabem, nós já sabemos o que acontece do outro lado, nós sejamos mais amorosos, né? Que nós sejamos mais simpáticos uns aos outros, exatamente pelo fato de nós sabermos como vai ser a nossa vida pós-morte, né? Que não tem o morreu, acabou, né? Tem o ressuscitar, né? Vamos dizer assim, o acordar na pátria espiritual com toda a bagagem que nós conseguimos aqui. E que essa nossa bagagem seja sempre para essa luta renovadora que ela coloca aqui. Né? De muito amor, de muito carinho, de muito respeito, de atitudes no bem. Olha que final. Evitai o ressentimento e o melindre, a maledicência e a inveja, porque todos eles corrompem o coração e entorpecem o discernimento, embriagando o ser com os tóxicos do egoísmo exacerbado. Gente, ela podia escrever só isso aqui nesse capítulo, né? Ela podia colocar aqui, quer ver? Ó, é indispensável viver o evangelho em toda a sua magnitude e terminar com esse aqui. Não precisava mais nada. Porque é verdade. Né? A gente está fazendo um trabalho, né, Cláudia, com relação ao perdão, e aí a gente descobriu que a falta do perdão é um veneno que você toma esperando que o outro morra. E às vezes o coitado do outro nem sabe que nós estamos nesse pé, a ponto de a gente se sentir, ou o tio também está aí, o João, né, o Moscozinho, então, às vezes o outro nem sabe que nós estamos nesse processo, às vezes, de ódio, de mágoa, nem sabe. Então ela fala, tóxico do egoísmo exacerbado, é o nosso orgulho, a nossa vaidade que fala mais alto num processo desse de ressentimento, de melindre, gente. Né? Às vezes, tem pessoas que a gente, no dia a dia, a gente convive com algumas pessoas que a gente tem que medir até o nosso tom de voz, a gente tem que prestar atenção até na vírgula que nós vamos colocar numa frase, porque aquela pessoa vai se sentir ofendida. Nós estamos nesse estágio atualmente, no mundo, não é? No mundo. Você fala uma coisa, você deu uma entonaçãozinha, a pessoa já olha para você como quem diz que isso é para mim, não é assim? Fala, você está falando isso para mim? E você não está falando, e eu que falo alto, né? O pessoal pensa que eu estou brigando, e nós estamos dessa forma, infelizmente. Então, ela está colocando aqui, ó, eles corrompem o coração e entorpecem o discernimento. A gente não pensa. Se você se sentiu magoado, você cria e você fala. Às vezes o outro nem sabe disso e toma uma carga que ele nem merece. Porque para ele falou, mas eu não fiz nada. E não fez. Fomos nós, naquele dia, naquela hora, que não estávamos lá, com um pezinho muito firminho no chão, e a gente se achou ofendido. Então, ela pede, por favor, sede afáveis, gerando simpatia sem afetação e ternura sem pieguismo, onde quer que vos encontreis. Simpatia, educação, bom dia, boa tarde, obrigada, por favor. Coisa simples. Gentileza gera gentileza. Né? Então, essas coisas que fazem bem. É você entrar num lugar e falar, bom dia. Olha, faz assim, faz que nem eu. Entra, fala bom dia. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, é um problema dele. Mas não saia magoado porque tal pessoa não respondeu. Às vezes ela não escutou,
Às vezes ela não está num bom dia, ela fala, para que eu vou responder se eu não estou bem? Então, deixa para ela. Você fez a sua parte e mostrou para ela de que está tudo bem com você e que você gostaria que estivesse tudo bem com ela. Então, fala bom dia e passa. Mas fala um bom dia com gosto. Fala um obrigada com gosto. Obrigada. Ai, que bom. E sai. Espera a resposta. Porque se a gente fica no processo de ingratidão, aí começa todo o processo da falta de perdão de novo. Ingratidão para nós é falta de perdão. E se você está se sentindo no processo de ingratidão, porque aquela pessoa, você está cobrando dela uma coisa que ela não vai te dar de retorno. Nem sempre o outro está preparado para dar aquilo que eu dei. Aquilo que nós damos. Então, nós damos e faz que nem Jesus. E passamos. Belezinha. Quem conhece Jesus, conforme desvelado pelo Espiritismo, lentamente torna-se aquele que nutre admiração por alguém, imitando esse alguém, como ela fala assim, como fez São Francisco de Assis. O que São Francisco de Assis fazia? Imitava Jesus. Perdoava, passava, trabalhava, fazia o processo dele todinho de carinho, de caridade, e passava. Então, aquele que conhece Jesus pode se tornar aquele que o admira tanto que passa a imitá-lo. Está faltando nós imitarmos Jesus. A gente acredita nele, mas a gente ainda não tem aquela força, a gente acha que não tem ainda aquela força moral para imitar Jesus, mas nós temos. Só no Vós Sois Deuses. Se Jesus, que era Jesus, confiou em nós a ponto de falar que nós somos deuses e que nós faríamos o que ele faria e muito mais, quem somos nós para não acreditar no que ele falou? Mas a gente não acredita. Então está faltando essa parte para que a gente trabalhe, acredite, confie que a gente pode. Se Jesus disse que a gente pode, é porque a gente pode. E a gente tem que lembrar que o grau de perfeição que nós atingiremos é o de Jesus. Ele é o nosso grau de perfeição. Mas não dá, porque se Deus deixaria de ser Deus, né? Então, o nosso grau é Jesus. Então, ele está falando assim, olha, vocês podem chegar aqui, como eu cheguei igualzinho todo mundo, né? Aí, para terminar, ela fala, em todas as circunstâncias em que vos encontreis, cantai hosanas ao Senhor pelos vossos atos. Agradecimento é tudo de bom. Agradecer pela vida, pelas nossas mãos, pelas nossas pernas, pela nossa boca, pelo nosso ouvido, por esse corpo adequado à vivência e experiência de cada um, necessário nesse planeta. Agradecer pelo nosso processo reencarnatório, onde nós estamos tendo a chance de colocar os pingos nos is naquilo que nós deixamos de fazer lá atrás, ou fizemos de mal lá atrás. E trazer também tudo de bom que nós fizemos lá atrás para agora. Porque tem momentos na vida da gente que a gente fica assim, nossa, tá tudo tão gostoso, tão bom, é merecimento por coisas boas que nós fizemos lá atrás. Olha que gostoso. Olha como ela termina isso aqui. Nunca temais aqueles que somente alcançam o corpo e nada fazem, nada podem fazer ao espírito. Não ter medo de ninguém, nem de nada, porque Jesus é maior. Não ter medo de enfrentar as dificuldades, não ter medo de fazer um movimento de volta. Perdão é você voltar ali, resolver e voltar mais leve, mais sábio. Né? Porque todo aquele que volta, volta mais sábio, não vai querer passar por aquilo de novo. Então, essa é uma sabedoria que nós precisamos aprender a trabalhar. Né? Jesus seguirá convosco e em todos os momentos nós vamos senti-lo. Eu sempre brinco, né? Para mim, Jesus toma café da manhã comigo, sentadinho aqui. Assim, às vezes ele fica olhando para mim como quem diz assim, minha filha, tá difícil, hein? Mas ele tá ali. E cobre a gente, dá aquele beijo de boa noite quando a gente vai dormir e fala assim, te guardo e te espero. Esse texto da Joana está colocando Jesus dessa forma para nós. Em momento algum, Jesus nos abandonou. Se ele é o governador planetário, se ele é o governador dessa galáxia inteirinha, onde se encontra o planeta Terra, ele está conosco todos os dias. Confiando, protegendo e fazendo com que a gente siga em frente. E aí ela termina. Que ele vos abençoe
e vos guarde em sua paz. A minha paz vos dou, que era o que ele fazia. O que era essa paz? Era o trabalho no bem. Era o amar incondicionalmente, de todas as formas, de todas as cores, de todos os tamanhos. Então, ela terminou esse livro colocando para a gente de que nós podemos fazer tudo isso. Vou fechar com uma frase que eu não falei antes, porque eu realmente deixei ela para o fim. Tende tento, tende juízo, e espalhe a luz da verdade. Qual é a verdade, gente? É amar. Qual é a verdade? É querer o bem do próximo. Porque eu querendo o bem do próximo, automaticamente, nós ainda estamos nesse jogo, né, de devolve. Né? Então, quando a gente faz esse projeto de amar o outro, nós temos o retorno desse amor para nós. Então, que a gente caminhe junto com Jesus, que a gente trabalhe a tecnologia, a ciência, a moral dentro do critério do Evangelho. Isso pode, isso não pode. Isso dá para fazer, isso não dá para fazer. O que nós não podemos é ultrapassar o nosso limite e ultrapassar o limite do outro. O que dá para fazer, a gente faz. O que não dá, a gente, sempre brinco, a gente congela. Lá na frente, se for possível, a gente descongela e recomeça. E ela termina, a servidora de sempre, Joana de Ângeles, Paris, 12 de julho de 2010. Ela acredita que nós podemos, assim como Jesus. Então, vamos pegar a parte que nos cabe, do entendimento, desse carinho, desse respeito, e vamos para frente. Que o Mestre Jesus nos envolva. Nós vamos agradecendo do fundo do coração a Joana de Ângeles por essa literatura, por essas informações, por esse trabalho bonito que ela faz psicológico, porque ela mexe realmente com a nossa parte psicológica, né? Sempre para o nosso bem maior. Obrigada por me ouvir. Beijão no coração. Nós vamos envolvendo carinhosamente o Moscoso para que ele possa fazer as nossas vibrações finais. Obrigado, Jô. Então eu convido a todos para fecharmos os olhos, apenas por uma questão de melhor concentração e unidos num só pensamento voltado para o alto, para Deus, nosso Pai, para Jesus, nosso Mestre, para a Virgem Maria, e os bons espíritos, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Roberto, Dr. Fritz, para agradecermos, primeiramente, louvarmos a Deus ante a bênção da vida e da oportunidade que estamos tendo. E agradecer ao querido Mestre Jesus pela oportunidade de tomarmos conhecimento desses ensinamentos tão importantes emanados de Joana de Ângeles, nos ensinando a não agasalhar os melindres, o ódio, mas sim o amor por nós e o amor pelo próximo. E assim, querido Mestre Jesus, querida Joana de Ângeles, nessa linha de pensamento, de raciocínio, nessa linha de desejo de servir, é que rogamos ao alto, a Deus e a Jesus, que olhe por todos os necessitados nos dois planos da vida, no plano espiritual, para aqueles que desencarnaram. Como o nosso irmão Jair, aqui no final da nossa rua, que desencarnou hoje vítima de um infarto, que ele desperte na pátria espiritual com muita luz, com muita serenidade, assim mesmo com tantos outros em outros lugares. E vibramos e pedimos também, Jesus, pelos que estão nos hospitais, para que sejam amparados. Que Dr. Bezerra de Menezes faça uma visita a todos esses irmãos. Nosso irmão Zé Zelo, no Hospital Vevale, lá em São José dos Campos. O nosso irmão Maurício Carabolá,
com mais de 100 anos, internado em estado grave no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, que seja amparado pela espiritualidade maior. E pedimos, querido Mestre Jesus, por todos os nomes que estão consignados naquele caderninho que fica lá no centro, no nosso Centro Espírita Natalício Jesus, carinhosamente nós chamamos o caderninho da Jô, onde estão anotados ali todos os pedidos de ajuda, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Querido Mestre Jesus, atendei o nosso pedido, a nossa rogativa, beneficiando todos esses irmãos com bênçãos de luz, de paz, saúde, alento, coragem, fé e esperança. Lembramos também dos que perambulam por essas noites frias, sem um teto, sem um lar, para que eles consigam, se não conseguirem um teto próprio, pelo menos um abrigo decente para passarem a noite. Aos desempregados, aos lares onde sobra a violência e falta o amor, o respeito e a concórdia. E a nós outros, rogamos também, pois somos encarnados, cheios de defeitos, cheios ainda da necessidade, e reconhecida por todos nós, da necessidade da ajuda divina para lutarmos, para vivermos em consonância, para vivermos de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, como diz a nossa querida Joana de Ângeles, nesse Evangelho da noite. Que possamos nos beneficiar, sim, da tecnologia, da ciência, mas jamais se esquecendo do avanço moral, espiritual, dos ensinamentos de Deus e do Mestre Jesus para vivermos de acordo com o seu Evangelho. Pai amoroso e bom, e querido e amado Mestre Jesus, Virgem Maria e bons Espíritos, rogando que permaneça conosco, hoje e sempre, nós encerramos com a prece que o Senhor Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Também pedimos pelo jovem Caio, que hoje sofreu um acidente grave, caindo do skate, quebrando a perna em 3 lugares, que os bons espíritos, através do Dr. Bezerra de Menezes, olhe também por esse jovem. Graças a Deus, graças a Jesus e graças à Virgem Maria, Mãe de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Eu amo vocês tudo. Obrigada.